Neste episódio, Nicole Fortunato e Miguel Diniz Lucas conversam sobre o crescente interesse do mercado português em non-fungible tokens e os novos desafios jurídicos que estes criptoativos apresentam e com os quais os advogados se têm deparado. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Hoje vamos falar sobre o crescente interesse no mercado português em NFTs. Nicole, olá. Olá, tudo bem, Miguel? Tudo bem. Então, se calhar, vamos pela definição, não? Sim, porque é uma dúvida que toda a gente tem, não é? Certo. O que é um NFT? Não é? Certo. Eu acho que primeiro, se calhar, falar sobre um criptoativo. Um criptoativo, como sabes, é um ativo digital cuja emissão, titularidade e transmissão é registada numa base de dados de registro distribuído de dados criptográficos. Isto parece assim uma coisa... Ou seja... Exato, parece assim uma coisa assim muito complexa, mas na verdade o registro, por partes, um ativo digital, o registro distribuído, ou seja, não há uma parte que tenha o controle sobre esse registro, não há como eles chamam, uma única parte, exatamente, não é? um single point of failure, e todos os utilizadores podem ter uma cópia desse registro. E sempre com recurso à criptografia, daí o Exato, criptográfico, dos dados não é? criptográficos. É uma função, é a função hash, normalmente, porque tudo o que pomos nos computadores é zeros e uns e, portanto, podemos pôr numa função matemática e dá uma série de números. Mas esta função foi inventada, penso que no início deste milénio, pelos serviços de segurança dos Estados Unidos. E, basicamente, é uma função onde, como um input, tu tens sempre o mesmo output, mas com o output tu não consegues nunca saber o que é o input, por isso... Não, e em termos mais práticos, a criptografia, que é obviamente uma ciência já milenar, não é? Aquilo que permite é tu garantires a autenticidade de quem que gerou ou criou aquele documento. E aqui acaba por ser o mesmo aplicado a um domínio informático, não é? Exatamente, ou seja, nós através da utilização do hash sabemos que quem criou aquele criptoativo foi apenas aquela pessoa e quem o detém é apenas aquela pessoa. Portanto, acaba por ser... Sim, ou seja, como é muito usado também nas assinaturas digitais. Exatamente. Essa função a tecnologia hash. é a mesma. Exatamente. Então, e queres dar aqui alguns exemplos de use cases? Não, acho que sim. Acho que os mais populares... Bem, antes de mais, NFT, Non-Fungible Token. Non-Fungible Token, exato. Ainda na definição. Porque qual é que é a diferença deste tipo de criptoativos? É que são não fungíveis, ou seja, funcionam quase como um certificado de autenticidade para um determinado ativo digital. Será, por exemplo, como se eu comprasse um quadro, não soubesse qual é que era a proveniência ou qual é que era o autor e pedir a um expert para ver de quem é que seria o autor desse quadro, e essa análise dele com a assinatura dele acaba por ser o token, o NFT. Acho que é a melhor analogia. Único, não é? Exatamente. Sim. Então, use cases, bora lá falar Use cases, os que têm estado mais na moda, os que têm sido mais... que as pessoas conhecem mais e há maior discussão, são aqueles que são os PFPs, ou os Profile Picture NFTs. São aqueles que têm os macacos e são aqueles que dão assim mais discussão e que as pessoas não percebem porque é que valem tanto dinheiro. Mas tem muito a ver com a identidade digital. Além desses, já por exemplo, o Ethereum Name Service, onde podes ter um nome qualquer, .eth, e esse NFT identifica exatamente a tua carteira digital. Em vez de teres números, tens palavras, o que é fácil para identificar. Podes ter também, é muito usado como colecionáveis, é muito usado, muitas marcas de moda, tanto de luxo estão a aderir. Até para depois entrar noutro domínio que é o metaverso, em que no fundo acabam por utilizar os NFTs para explorar esse novo domínio. Mas aqui eu acho que é importante também, é uma dúvida que muita gente tem, é para quê? Onde é que está o valor? E eu acho que isto, mal comparado, mas se calhar para ser mais transparente, é perceber, é da mesma forma que eu valorizo um quadro do Miró, apesar de não reconhecer que possa haver ali uma grande complexidade técnica, que muitas vezes não tem, mas há, de facto, essa questão, exatamente, essa questão da autenticidade de quem o criou e essa especulação à volta de um criador que ganhou o seu espaço no mercado. E acontece também, um bom exemplo que eu costumo dar e gosto de dar, é um bocadinho os cromos que nós tínhamos antigamente, os colecionáveis, não é? Em que muitas vezes nós tínhamos colecionadores a dar balúrdios de dinheiro porque queriam os 2 últimos cromos da caderneta, certo. Mas na verdade aquilo era só um papel, não é? Como uma fotografia. Igual aos outros todos, não é? Só que encaixava ali naquele e os outros não encaixavam. Portanto, tinha esse critério de unicidade e de especialidade para aquela pessoa, não é? Portanto, e aqui não sei se concordas, mas acho que sem dúvida. Acaba por ser um bocadinho... Sem dúvida, especialmente nos colecionáveis, não é? Nos colecionáveis é claro que
essa é uma vontade e que esse é um dos drivers para as pessoas comprarem. Por exemplo, tem havido coisas muito giras também no âmbito, por exemplo, do metaverse. Têm sido vendidas casas e terreno mesmo em NFTs que representam uma parcela de terreno ou uma casa nesse metaverse. Têm sido associados, por exemplo, a royalty rights em relação à música. Muitos músicos estão agora a entrar neste ramo. Para promoverem as suas músicas. Exatamente. Muitas e acabam vezes por não ganhar usando mais as plataformas dinheiro, de streaming mais comuns, que acabam por tirar ali uma margem considerável sem dúvida, daquilo que é os seus proveitos, que aliás é outro tema que ambos identificámos como sendo um problema no domínio dos NFTs, que é a questão dos direitos de propriedade intelectual, não é? Portanto, aqui vendo mais numa lógica de business to business, ou seja, quando estamos a falar do criador, do licenciador e do distribuidor, quando convergem num contrato, aquilo que a experiência me tem trazido é que de facto já existe alguma preocupação em regular. Nós estamos obviamente a falar dos NFTs cuja criação é totalmente feita no mundo digital, mas sim o NFT que utiliza já algum material, alguma produção intelectual prévia, como seja, por exemplo, o vídeo da NBA, daquele jogador... Dos top shots. Exatamente, dos top shots da NBA, em que nós já estamos a utilizar uma imagem que de per si já pode ter direitos de autor. E aquilo que obviamente se tem tentado regular à volta destes contratos é garantir que tudo o que seja produção intelectual prévia que já esteja protegida não é afetada pelo facto de se criar um NFT que entra na rede e portanto, muitas vezes tenta-se, obviamente, proteger de maneira a que essa propriedade intelectual não seja transmitida nem para o distribuidor, nem depois para o user que vier a adquirir esse NFT. E quantos cuidados é que tens visto? Aquilo que normalmente que eu tenho visto é precisamente separar aquilo que é o conteúdo material de criação desse NFT com o resultado final do NFT, que são coisas diferentes, não é? Portanto, obviamente que o que se procura é garantir que, se, por exemplo, há um fotógrafo que criou uma determinada fotografia e que essa fotografia, por opção do fotógrafo ou de qualquer outra pessoa, vai gerar um NFT, mas que até pode ser disruptivo daquilo que foi a imagem inicial, não é? Mas que tudo o que tem a ver com os direitos de propriedade intelectual dessa fotografia não são afetados depois pela criação do NFT. Mas tu depois também tinhas aqui uma perspectiva engraçada relacionada depois já mais na parte do end user, não é? Exatamente. Porque apesar de no B2B esses sistemas de propriedade intelectual serem muito deprimentes, a verdade é que para o end user acaba por ficar um pouco desprotegido, porque acaba por comprar uma coleção ou vá no mercado secundário mesmo fazer um mint, e acaba por não ter os direitos de propriedade intelectual associados. Lá está, porque o B2B já salvaguardou que nada é transferido para o end exatamente, user, não é? Exatamente. Portanto... Ou seja, e como o criador, os direitos de propriedade intelectual só passam do criador para aquela outra pessoa que adquire esse ativo, se o criador os ceder. Portanto, ele no fundo vai adquirir uma valorização do ativo, não é? Mas não, digamos que a produção intelectual desse ativo. Exato. Essa continua no criador. Exatamente. A não ser que seja cedida. Por exemplo, sei que há exemplos da Dapper Labs, agora com os CryptoKitties, que foi um dos primeiros NFTs a serem comercializados. Por sinal muito feios, devo dizer. Muito parte. Certo. Mas eles têm uma coisa muito inovadora, que é os detentores desse NFT podem comercializar a propriedade intelectual desenvolvida pelo criador desses NFTs como seu próprio, até um limite, por exemplo, acho que é de $100,000 por ano. Ou seja, é algo completamente inovador no ecossistema, quando normalmente tu não tens nada associado. Ou seja, tu compras um token, que pensas que é arte digital, mas afinal não é, e que basicamente é um certificado de autenticidade para um ativo virtual para quem o criou. Por isso, acho que é muito importante. E fazendo aqui um bocadinho a ponte para outras coisas que nós temos encontrado do ponto de vista da construção do contrato entre criador, distribuidor e licenciador, aquilo que destacamos como cláusulas tipicamente importantes, sem entrar em muito detalhe, são obviamente aqui algumas salvaguardas com o direito de imagem, ou seja, quando nós estamos a passar um material para comercializar a nossa imagem, convém haver aqui alguma salvaguarda no sentido de garantir que eu consiga provar o resultado final para garantir que não vai ferir aquilo que é a minha sensibilidade com aquilo que é a minha imagem, não é? Depois, portanto, esta aprovação prévia de conteúdos é importante. O modelo financeiro costuma ser um caos, porque temos o mercado primário, depois temos o mercado secundário,
temos aquilo que é a revenue fixa, revenue variável e, portanto, depois os royalties depois da venda dos mercados secundários. Exatamente, portanto, e como é que nós vamos pagar, se em cripto, se em fiat e, portanto, tudo isso. E não nos podemos esquecer, se estivermos a passar a nossa imagem, nós na realidade já estamos a passar alguma coisa, portanto, diríamos que ficar só nos variáveis pode ser um bocadinho perigoso, porque não sabemos qual vai ser a receptividade do mercado relativamente àquele NFT. Outra preocupação que nós temos procurado ter é, de facto, tudo o que tem a ver com regulatório em termos fiscais, de consumo e financeiro, porque entendemos que, apesar de ainda ser cinzenta aqui a aplicabilidade destes domínios da lei, é importante que alguém assuma a responsabilidade relativamente a isto, no caso disto, obviamente, vir a ser relevante, ou se, no caso dos NFTs, enquadrarem relações de consumo ou virem a ser fiscalmente relevantes, não é? E tu tinhas, por último, só falado aqui da questão do hosting de conteúdos, não é? Exato, porque uma das proteções também que vem sido vista como um Red Alert é na proteção do ativo virtual que está associado ao NFT, não é? Porque normalmente o NFT não contém em si a imagem, o ativo virtual que referencia, mas referencia o ativo virtual que está numa base de dados. Por isso, essa base de dados, por acaso falhar, ficamos sem NFT. Ficamos sem NFT. E por isso é um ponto a ter em consideração, perceber como é que os dados são guardados. Obrigada, Miguel. Esperamos que tenham gostado deste podcast e vemo-nos num próximo episódio do Indúbio. Obrigada.